Boa tarde a todos, bem-vindos a mais essa live aqui. É uma satisfação poder contribuir e apresentar a vocês um conteúdo do nosso treinamento de seleção de ferramentas para o processo de avaliação de riscos. Eu vou então iniciar a nossa apresentação compartilhando a minha tela, onde eu tenho uma apresentação em PowerPoint que eu deixei previamente preparado. Então eu vou interromper a transmissão do vídeo para transmitir apenas a apresentação do PowerPoint. Então nós vamos iniciar agora a apresentação do conteúdo do programa de treinamento que chama-se Avaliação de Riscos, Seleção de Ferramentas e Técnicas de Risk Assessment, baseado na norma internacional IEC 31010. A versão corrente é 2019 da norma. Inicialmente, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns elementos do gerenciamento de riscos. A norma IEC 31010, ela é direcionada a auxiliar o processo de gerenciamento de riscos, como está descrito na norma ISO 31000. Então, na norma ISO 31000, que fala sobre diretrizes para o gerenciamento de riscos, nessa norma tem algumas informações interessantes, e a norma diz assim: as organizações de todos os tipos e tamanhos enfrentam a influência e fatores externos e internos que tornam incerto se elas alcançarão seus objetivos. E a norma deixa claro que as organizações são de todo tipo e tamanho, ou seja, organizações privadas, organizações públicas, organizações sem finalidades lucrativas, todo tipo de organização. Qualquer organização, de qualquer tamanho, recebe a influência desses fatores. Esses fatores, na verdade, são os riscos. Os riscos estão presentes em todas as atividades humanas. Isso inclui as atividades de gestão e atividades operacionais dentro das organizações. Então, se o risco está presente em toda atividade humana, dentro das organizações nós temos atividades humanas, né, na gestão, nas operações, etc., o risco está presente dentro das organizações. Os riscos podem trazer grandes perdas se forem de caráter negativo, né? O risco negativo vai trazer perdas, prejuízos para a organização. Ou vai trazer ganhos se eles forem de caráter positivo. Os riscos, quer sejam positivos ou negativos, podem representar oportunidades para as organizações. É isso mesmo. Não somente o risco positivo, mas também o negativo pode representar uma oportunidade para a organização. Oportunidade do quê? De melhorias, oportunidade de diminuir as perdas, oportunidade de evitar as perdas. Essas são as oportunidades que a organização tem ao lidar com os riscos, quer seja de caráter positivo, quer seja de caráter negativo. Para a gente contextualizar a questão do risco, é importante relembrar alguns acidentes industriais que aconteceram recentemente. Eu vou começar citando aqui o acidente de Bhopal, que aconteceu na Índia. Bhopal é uma localidade na Índia. Este acidente é considerado o pior acidente industrial de todos os tempos. Na ocasião, em 1983, cerca de 40 toneladas de um gás tóxico vazou de uma fábrica de pesticidas e atingiu não só os trabalhadores da fábrica, mas também atingiu os bairros vizinhos ali da região onde está instalada a fábrica. Essa foto, a ilustração que eu tenho aqui, mostra a magnitude, né, da coluna de fumaça, né? Se você observar, aqui tem você vê ruas, né? Vê ruas, é uma vila, um bairro na região, e esse é o tamanho da coluna de fumaça. Essa foto foi coletada na internet e representa o acidente, né, que aconteceu na região. E por que eu cito esse acidente? Porque ele foi um evento que marcou, né, as organizações em geral,
e chamou atenção para uma questão que é o gerenciamento de riscos. Não quero dizer que não se fazia gerenciamento de riscos nessa época, se fazia, mas o acidente de Bhopal deu um grande impulso na aplicação do gerenciamento de riscos nas organizações em geral, não somente industrial, mas todo tipo de organização. Então foi a partir dessa época ali, né, meados da década de 80, que as organizações realmente começaram a observar, a se dar conta que os riscos estão presentes em todas as atividades. E esse incidente foi, né, o que detonou, o que iniciou essa mudança de comportamento das organizações, agora considerando mais fortemente a possibilidade de riscos, não é? É um outro acidente muito crítico também, que é o acidente nuclear de Chernobyl. Chernobyl é uma localidade na Ucrânia. Ele é considerado a maior tragédia nuclear e aconteceu em 1986, quando uma explosão num dos reatores nucleares da usina resultou em incêndios, né, explosões e derretimento nuclear. Na foto aqui do evento, vê-se aqui a cratera que abriu no solo do prédio, que existiu aqui antigamente, né, antes do acidente, por conta dessa explosão. A radiação nuclear chegou a atingir algumas regiões da Europa, de tão forte que foi. Então, esse também foi um incidente muito crítico e que fez mudar a abordagem, a maneira com que as organizações enxergam os riscos. Para finalizar esses incidentes, né, eu vou citar mais um que aconteceu em 2010, né, 10 anos atrás, que é o incidente de Deepwater Horizon, que é o nome de uma plataforma de petróleo, essa que aparece na figura aí, onde o excesso de pressão dentro dos equipamentos, né, dos equipamentos de extração de petróleo, fez com que os equipamentos, as tubulações rompessem e jorrasse petróleo, não é, dentro da plataforma, e aí houve uma explosão gigantesca, aí está representada uma das fotos, né, do evento, gerando o maior desastre ambiental que se tem conhecimento também. Não é? Então, foi o maior acidente ambiental. As perdas ambientais estão até hoje lá na região, não é? Não se consegue recuperar com facilidade os efeitos ambientais que causaram na região ali do Golfo do México. Mas também, não só na área industrial, mas eu vou citar também alguns outros incidentes, né, que são escândalos contábeis, que deram origem a eventos de risco, se materializando com grandes perdas financeiras. O primeiro evento que eu vou citar, foi de uma empresa norte-americana chamada Enron, quando em 2001 descobriu-se que a empresa estava usando lacunas contábeis, né, falhas na legislação, para esconder bilhões de dólares em dívidas incobráveis, ou seja, a organização tinha um passivo muito grande e usava aí falhas na legislação contábil, lacunas, né, para esconder esse passivo. Quando o passivo foi descoberto, o preço da ação vai de cerca de $90 para menos de $1 em poucas horas, né? Então, um desastre agora financeiro, né, com uma perda de patrimônio financeiro muito grande num curto período de tempo. Um outro incidente bastante emblemático foi o que aconteceu com uma empresa chamada American International Group, uma empresa do setor financeiro que atua na comercialização de seguros. Em 2005, o então CEO da organização, o Hank Greenberg, foi considerado culpado de manipulação dos preços das ações. Esse considerado culpado foi por um tribunal, tá? Ele foi submetido a um tribunal de júri, foi julgado e considerado culpado de manipular as ações. A investigação posterior revelou uma fraude de $4 bilhões na organização. E, por fim, para citar mais um apenas, durante a crise financeira de 2008,
descobriu-se que a empresa, o Lehman Brothers, né, havia escondido mais de 50 bilhões em empréstimos disfarçados de venda, usando lacunas contábeis também. Ou seja, também uma fraude contábil, né, se aproveitando de deficiências da legislação, eles ocultaram aí 50 bilhões de passivos, né? Passivos foram ocultados aí. E aí, quando veio a crise de 2008, a organização não tinha liquidez e o passivo era muito alto, ele não resistiu e veio à falência também. Então, alguns eventos mostram que a organização pode sofrer grandes impactos ou mesmo vir a desaparecer por conta de incidentes, né, que talvez pudessem ser, se não evitados, minimizados seus efeitos. Nós estamos falando da gestão de riscos. Quais seriam as vantagens, então, de uma organização ter uma gestão de riscos? Não é? Ajudaria a melhorar a prevenção de perdas e a gestão de incidentes. Esses incidentes que eu citei, alguns poderiam ter sido evitados, eventualmente, não é? Prevenindo as perdas gigantescas que ocorreram, ou, se eventualmente não conseguimos evitar, nós diminuímos a perda. Diminui a perda, né? Gerenciando melhor o incidente. A gestão de riscos ajuda a minimizar a perda, diminui os valores envolvidos nessas perdas, ajuda a melhorar a eficácia e a eficiência operacionais, ajuda a estabelecer uma base de dados confiáveis para a tomada de decisão e para o planejamento, né, da organização. Então, a gestão de risco contribui com dados confiáveis para a tomada de decisão, ajuda a melhorar controles internos, ajuda a alocar e utilizar eficazmente os recursos da organização. Então, ajuda, né, que os recursos, tanto financeiros, materiais, humanos e outros recursos, possam ser melhor empregados dentro da organização. É claro, existe ainda uma série de outras vantagens, não é, que não vamos citar aqui. Essas são bastante suficientes para a gente entender a relevância de um modelo de gestão de riscos nas organizações. A implementação da gestão de riscos, considerando como referência a norma ISO 31000, a implementação bem-sucedida, né, de uma estrutura de gestão de risco requer o engajamento, ou seja, a participação, e a conscientização, a compreensão das partes interessadas, das partes envolvidas. Então, para você ter uma boa gestão de riscos, é importante que as partes interessadas, as partes envolvidas no gerenciamento de riscos, estejam engajadas, estejam participantes do processo e estejam conscientes, né, da relevância do gerenciamento de riscos. Isso permite que a organização aborde a incerteza, que é o risco, na tomada de decisão sobre como implementar a gestão de riscos. Assegura que qualquer incerteza nova, risco novo, né, ou posterior, possa ser levado em consideração à medida que essa incerteza surja, à medida que ela apareça um novo risco. Um bom gerenciamento de riscos vai sinalizar para a organização que há novos riscos surgindo. E, por fim, a organização pode usar uma variedade de técnicas para identificar as incertezas, os riscos, que podem afetar um ou mais de seus objetivos. Então, note, esses textos aqui são textuais da norma ISO 31000. E note que a própria norma ISO 31000 reconhece que você pode usar uma variedade de técnicas, de ferramentas para identificar as incertezas. Não só identificar, mas para fazer análise, as avaliações, tratamento dos riscos da organização. A nossa live de hoje, nós vamos falar sobre essas técnicas. Quais seriam as técnicas que eu poderia usar para fazer essa identificação das incertezas, dos riscos? Na verdade, o próprio sistema ISO internacional, né, representado pelo IEC, que é um outro instituto, criou uma norma, que é a norma IEC 31010,
que contém uma lista de técnicas que podem ser utilizadas. Então, a versão que eu estou mostrando aqui é a versão em português. Essa versão é de 2012. A versão mais recente em língua portuguesa é essa aqui. Então, é uma norma NBR, né, norma brasileira, ISO IEC 31010. Gestão de riscos, técnicas para o processo de avaliação de riscos. Essa norma vai discorrer sobre várias técnicas que podem ser aplicadas no processo de avaliação de riscos. Essa norma já tem uma atualização internacional, né, a IEC 31010, publicada em 2019. Porém, essa nova versão, a internacional, ainda não foi traduzida para o português. Então, essa norma é vigente, né, em alguns países de língua inglesa, mas aqui no Brasil ela não foi traduzida ainda. Mas no curso nós usamos um combinado das duas, né? Ora, alguma coisa vem da norma IEC 31010 brasileira de 2012, ora vem aqui da norma internacional IEC 31010 de 2019. Do que fala essa norma? Ela fornece orientações sobre a seleção, quer dizer, como escolher uma técnica e como aplicar essa técnica no processo de avaliação de riscos. Numa ampla gama de situações, inúmeras situações podem ser usadas. As técnicas são usadas para auxiliar na tomada de decisão, onde há incerteza é sinônimo de risco nesse contexto. Ela pode ser usada para fornecer informação sobre riscos específicos. Eu posso aplicar uma variedade de técnicas para obter informações sobre determinados riscos. A norma fornece resumos de uma série de técnicas. Ela resume, né, e orienta a aplicação através de exemplos e sugestões, planilhas, matrizes, etc. A norma relata 42 técnicas. São 42 técnicas descritas lá. Todas elas aplicáveis no processo de avaliação de riscos, de acordo com a norma ISO 31000. As técnicas são usadas, né, onde é necessário uma maior compreensão sobre o risco e sobre algum risco em particular. Então, quando eu necessito compreender um risco em profundidade, né, eu posso aplicar essas técnicas. Eu posso, né, utilizar as técnicas sugeridas pela norma IEC 31010. Pode ser usado dentro de um processo de gestão de riscos, que leve a ações para tratar o risco. Pode ser usado para fornecer informações estruturadas para apoiar decisões e ações onde existe incerteza. E serve para ajudar na definição de objetivos estratégicos e operacionais realísticos, né? Objetivos que possam ser atingidos, né? Cujos riscos foram analisados e adequadamente tratados. Então, é uma norma que serve para o processo de avaliação de riscos, né, como descrito na norma 31010. Foi pensando nisso, né, que o QSP criou esse curso, Avaliação de Riscos, Ferramentas e Técnicas de Risk Assessment, baseado principalmente na norma IEC 31010 de 2019. Então, é esse o programa de treinamento que aborda essas ferramentas, que apresenta essas ferramentas, não é, direcionando aí a aplicação dentro do processo de avaliação de riscos. Quais são os objetivos desse curso, né? Primeiro, apresentar e discutir as diretrizes da norma, a norma IEC 31010, capacitar os participantes na seleção de ferramentas e técnicas aplicáveis ao processo de avaliação de riscos. Esse processo, como eu tenho dito, é aquele conforme definido na norma ISO 31000. E capacitar o participante para aplicar as principais ferramentas no ambiente organizacional. Então, os objetivos são, além de apresentar essa norma, discutir as diretrizes que a norma traz, os objetivos são preparar, capacitar para você selecionar, para você escolher a melhor técnica para usar na sua organização
e capacitar para você aplicar as técnicas. Você vai sair capacitado para utilizar as técnicas dentro da sua organização. Esses são os principais objetivos do programa. O conteúdo desse programa, inicialmente nós vemos uma breve introdução à ISO 31000, depois nós apresentamos uma visão geral da norma IEC 31010, uma visão ampla para, em seguida, introduzir realmente a aplicação da norma IEC 31010. Depois, trabalhamos o processo de Risk Assessment, que é o processo de avaliação de riscos. E depois apresentamos o uso, os pontos fortes e limitações das ferramentas que nós selecionamos para apresentar no programa. No programa não vamos apresentar todas, são 42 técnicas, né? Mas nós fizemos uma seleção das 16 técnicas mais utilizadas, mais frequentes, para trabalhar durante este curso. Depois nós vamos fazer uma comparação e seleção das ferramentas e técnicas. Vamos comparar a aplicabilidade delas entre si, né? Comparando uma com a outra, em que momento é mais apropriado utilizar uma ou utilizar outra, e como selecionar, como escolher qual ferramenta eu vou me utilizar em uma determinada situação. Então, nós vamos, né, desenvolver essa habilidade nos participantes do treinamento. E para finalizar o curso, nós vamos fazer uma breve introdução à facilitação de riscos nas organizações. A facilitação de risco é uma atividade que ajuda as demais áreas, né, ajuda as áreas, as unidades organizacionais a implementar a gestão de riscos. E, por fim, vamos apresentar o Risk Selector 31010, que é o primeiro seletor automático de ferramentas e técnicas de Risk Assessment. Então, foi o próprio QSP que desenvolveu um app, né, um aplicativo, onde você vai preenchendo as suas necessidades, respondendo algumas perguntas, e aí o aplicativo automaticamente indica qual a melhor ferramenta para aquela situação que você descreveu. Então, nós vamos apresentar esse software, né, um app, né, um aplicativo. Como que o curso é apresentado? Como é que é a dinâmica, né? Ele está estruturado para ser apresentado de um modo interativo com os participantes, onde os participantes podem apresentar casos, não é? Podem relatar suas experiências, apresentar dúvidas, percepções e trocar experiências com os outros participantes. Durante o curso serão realizadas 8 atividades práticas e serão entregues formulários em planilhas Excel para a realização das atividades. Então, nós oferecemos aí alguns formulários, algumas matrizes, né, alguns templates para você realizar as atividades de aplicação das ferramentas. Durante o curso, algumas atividades são realizadas em grupos, né, pequenos grupos que nós montamos, e outras são realizadas individualmente. E aí eu devo informar a vocês o seguinte, mesmo no live streaming, é possível formar grupos, não é? Então, se eu tenho lá, apenas como exemplo, 10 participantes, eu posso formar 2 grupos de 5 participantes, cada um, e esses grupos trabalharão independentemente. Isso é possível fazer usando a ferramenta chamada Zoom, que é a que estamos usando agora dentro de um live streaming. Então, é bastante apropriado para você trabalhar em grupos também, a ferramenta Zoom. O curso terá duração de 24 horas, né? Distribuídas em 4 dias, 6 horas por dia. Quais são as técnicas que nós abordamos durante o treinamento? Como eu disse, são 16. Quais são? As mais utilizadas, mais reconhecidas, né, como técnicas apropriadas para o processo de avaliação de riscos. Então, está aqui, vamos falar sobre brainstorming, grupo nominal, entrevistas estruturadas, técnica de Delphi, lista de verificação, os checklists. Vamos falar da técnica estruturada EIC, conhecida como What If. Vamos falar da análise de modo e efeito de falhas, conhecido como FMEA.
vamos falar de estudos de perigos e operabilidade, conhecido como RASOP, não é? Então, note que nós vamos de técnicas bem simples, como o brainstorming, até técnicas sofisticadas, como o FMA e o RASOP, né? E as demais técnicas são essas aqui: análise de Chikawa, princípio ALARP, gráfico de Pareto, análise de árvore de falhas, análise de árvore de eventos, análise Boltai, análise de camadas de proteção e matriz de riscos. Então, são 16 técnicas que podem ser aplicadas durante o processo de avaliação. E, como eu disse, elas vão de ferramentas simples, como brainstorming, análise de Chikawa, Pareto, que é do conhecimento da grande maioria das pessoas, né? Eu diria que praticamente todo mundo conhece um brainstorming, conhece um Chikawa, até ferramentas com uma sofisticação maior, como análise Boltai, análise de camada de proteção, né? E você vai sair habilitado a utilizar todas essas ferramentas. Aqui tem um exemplo da análise Boltai, feita por um software. O software chama Boltai XP. Esse software é de propriedade de uma organização chamada CGE, com sede na Holanda. Então, esse desenho, esta figura, representa o resultado final de uma análise Boltai, realizada neste software chamado Boltai XP. O QSP tem um convênio com a organização CGE, que é exatamente para promover, né, a análise Boltai no Brasil. Tem um programa gratuito, onde serão apresentados metodologia Boltai, análise de riscos e controles. Você pode, nesse link que está aqui, iso31000.net/Boltai, você pode participar, é gratuito. Lá você vai receber exemplos, cases do uso do Boltai. Tem um curso específico de Boltai, de aplicação do software Boltai, é um app, né, um aplicativo, o Boltai XP. Aí, nesse programa, você vai especificamente aprender como lidar com esse software. E tem um repositório de conhecimentos e informações aqui sobre Boltai, também é uma grande técnica bastante utilizada. Por fim, vamos falar um pouco de mim. Meu nome é Joacir Machado, consultor palestrante nas áreas de gestão de riscos, qualidade, Six Sigma, Lean Production, dentre outras. Desenvolvi uma carreira executiva em empresas nacionais, multinacionais, de vários segmentos, aí, prestação de serviço, marketing, instituições financeiras, etc. E atuo em consultoria desde 2004. As minhas realizações recentes estão aqui até dezembro de 2019, 3.800 horas de treinamento em gestão de riscos, incluindo esse curso que nós estamos falando aqui, né? Então, nos últimos anos, aí, apliquei um total de 3.800 horas de treinamento, 2.400 em Six Sigma e outras realizações aí. Muito bem, obrigado pela atenção, pela participação nesta live. Nós vamos abrir agora para perguntas e dúvidas. E eu vou, nesse momento, passar a palavra para o Rubens, que possivelmente tem aí algumas perguntas e dúvidas dos participantes aí. Então, obrigado pela sua participação, espero vê-los no curso e até breve.